Olá pessoal, vamos resolver agora o exercício 7 das notas de aula do capítulo sobre funções. No capítulo 7, ele fala o seguinte: seja f de x em y uma função e seja A um subconjunto de x. Define-se, aqui tem a definição da imagem do conjunto A, que é um subconjunto do contradomínio, nesse caso o y, e fala o seguinte: se A e B são subconjuntos de x, quem é x? É o domínio da minha função f. Basta olhar aqui, ó. Quem é f é essa função. Domínio x contra domínio y, ok? Então, se A e B são subconjuntos do meu domínio, mostre que, primeiramente, a gente precisa mostrar que o f de A união B é igual ao f de A união f de B. Como aqui a gente tem uma igualdade entre conjuntos, como é que a gente faz para mostrar uma igualdade entre conjuntos? A gente mostra em duas partes. A gente primeiro mostra uma inclusão, depois a outra. Dessa maneira, vamos aqui resolver a letra A, ok? A letra A pede para mostrar que isso aqui acontece, essa igualdade. Primeiro eu vou mostrar que essa inclusão aqui acontece, que a f de A união B está contido no f de A união f de B. Beleza. Como é que eu faço para mostrar uma inclusão entre conjuntos? Eu pego um elemento genérico daqui, certo? Então, vamos pegar esse elemento, seja um x pertencente a esse conjunto aqui, que eu quero mostrar que está contido nesse. F de A união B. Ok. Agora, como eu peguei um elemento genérico do f de A união B, eu preciso mostrar que esse x está onde? Está nesse outro conjunto aqui. Porque assim eu mostro que todos os elementos desse conjunto também são elementos desse daqui. Então, o que é que a gente pode saber sobre o x só sabendo que o x está no f de A união B? Se o x está no f de A união B, a gente pode utilizar a definição de quem é isso. Quem vão ser esses caras aqui? Olha aqui na definição que já bota, ó. No nosso caso, quem está fazendo o papel de A é quem? A união B. Então, na verdade, esse conjunto vão ser os f de x, tá ok? X pertence a esse conjunto que está aqui dentro entre parênteses. Então, os elementos daqui, na verdade, vão ser quem? Vão ser f de algum cara que está em A união B, ok? Então, eu vou botar aqui. Logo, x é igual a f de algum cara que eu vou chamar de C para algum C aonde? Aqui em A união B, que está entre parênteses, certo? Para algum C em A união B. Ok. Agora, o que é que a gente pode fazer? A gente sabe que o C está em A união B, certo? Então, como o C pertence a A união B, o que é que a gente tem sobre o C? Que o C vai pertencer a A ou o C vai pertencer a B. Então, como C pertence à união B, temos que C pertence a A ou o C pertence a B. Então, esses são os únicos dois casos possíveis, certo? Vamos trabalhar com eles e mostrar que em ambos os casos vai acontecer desse x, que é o f de C, pertencer a esse cara aqui, f de A união f de B, ok? Então, primeiro caso. Caso o C pertença a A, o que é que a gente tem? Se o C pertence a A, o x, que é igual ao f de C, certo? Se o C aqui está em A, f de C está onde? No f de A. Então, daqui eu concluo que esse x aqui está onde? No f de A. Beleza? Sendo que o f de A ele é um subconjunto de quem? De f de A unido com qualquer outra coisa que eu coloque aqui, qualquer outro conjunto, inclusive o f de B. Beleza? Já no outro caso, no caso do C pertencer a B, vamos botar aqui, caso o C pertença a B, o que é que a gente vai ter? O x, que é igual a f de C, que é o que a gente tem aqui, que usou anteriormente já também, vai pertencer aonde? Se o C está aqui em B, o f de C vai estar no
f de B. Da mesma maneira, o f de B está contido, é um subconjunto, e f de B união qualquer outro conjunto que eu coloque aqui, inclusive quem? O f de A. Como a união entre conjuntos é uma operação comutativa, esses dois caras aqui, ó, eles são iguais. Dessa maneira, eu mostrei que em ambos os casos, certo? Tanto quando o C pertence a A quanto quando o C pertence a B, eu vou ter que o meu x pertence a quem? A f de A união f de B, beleza? Dessa maneira, vamos aqui então escrever isso. Logo, o meu C aqui, meu x, na verdade, aqui, ó. Logo, meu x pertence a quem? A f de A união f de B. Relembrando por que x pertence a f de A união f de B sempre. Porque para o meu x só vão ter duas possibilidades aqui, que é quando o f de C pertence a A ou quando o f de C quando o C pertence a A ou quando o C pertence a B, certo? Não tem outra possibilidade para esse C aí. Essas são as únicas possíveis. E em todas elas, nas duas nesse caso, eu tenho que o x pertence a f de A união f de B. Logo, sempre o x vai pertencer ao f de A união f de B. Beleza? Então, o que é que a gente provou até agora? A gente mostrou que se o x está aqui, então ele também está aqui. Então, o que é que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que isso aqui acontece, certo? Que todo elemento daqui é um elemento daqui. Ok? Que foi o que eu escrevi aqui, ó. X, um elemento genérico desse cara aqui, ó, é também um elemento daqui, beleza? Então você poderia, numa redação assim, para ficar mais interessante, você poderia botar essa conclusão aqui embaixo. Portanto, aí você bota isso aqui. O F de A união B é um subconjunto de F de A união F de B. Beleza? Então a gente mostra essa primeira inclusão. Mas na nossa questão aqui, ele pede para mostrar que isso é uma igualdade, certo? Então, se a gente quer mostrar que é uma igualdade, falta a gente mostrar o quê? A nossa outra inclusão. Então, agora a gente vai mostrar o quê? Que, na verdade, a gente também tem que o F de A união F de B está contido aonde? Nesse cara aqui, ó. F de A união B. Mostrando essa inclusão agora, juntamente com essa, a gente vai ter que eles são iguais. Beleza? Então, como é que a gente faz para mostrar essa inclusão? A gente faz basicamente a mesma coisa que a gente fez nessa anterior. Vai pegar um elemento genérico daqui e mostrar que esse elemento também está aqui. Ok? Então, vamos lá. Seja, vou chamar agora de y, tá? Para não confundir. Um yzinho pertencente aqui ao f de A união o f de B. Então, beleza. Se o y está aqui nessa união, a gente só tem dois casos possíveis. Que casos são esses? Ou o y pertence a f de A, ou o y pertence a quem? Ao f de B. Então, a gente vai mostrar o quê? Que em ambos os casos, a gente vai ter que o y pertence a esse cara aqui, beleza? Então, vamos lá. Se y pertence ao f de A, o que é que eu tenho em relação a y? Se ele está no f de A, então existe um azinho pertencente a quem? A A, certo? Tal que o que acontece? Tal que o y é igual a ele, ao f de A, esse azinho, certo? Se o y é igual a esse cara aqui, o que é que a gente também tem? Esse Azinho aqui está onde? Está em A. Sendo que A está contido aonde? Aqui, ó. Então,
como o Azinho pertence a A e o A está contido em qualquer A união, qualquer conjunto, inclusive no A união B, eu tenho o quê? O que é essa inclusão? Todo elemento daqui é um elemento daqui, certo? Se Azinho é um elemento de A, também vai ser um elemento daqui. Então, isso aqui me diz que o Azinho pertence a A união B, certo? E como o Y é o F desse Azinho, o Y está onde? No F de A união B, certo? Então, se Y está aqui, existe esse Azinho, blá, 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 blá. Como isso aqui acontece, tem isso. O Y pertence a quem? Ao F de A união B. Por quê? Porque o Y é igual ao F de um Azinho, para um Azinho em A, e esse Azinho também está em A união B. Logo, o Y vai estar no F de A união B, ok? Da mesma maneira, se o Y pertence ao F de B, a gente vai ter que existe um Bzinho em B, que o que acontece? Que o Y vai ser igual ao F desse Bzinho, certo? Sendo que o fato desse Bzinho pertencer a B, e o B está contido em B união qualquer coisa, inclusive B união A, e que B união A, por comutatividade da união, é igual a A união B, eu tenho que o Bzinho é um elemento de A união B, certo? Juntando o fato do Bzinho aqui, ó, ser um elemento de A união B, e que o Y é o F desse Bzinho, a gente tem o quê? Que o Y pertence a F de A união B. Como esses dois, esse caso aqui e esse daqui, eram os únicos casos possíveis, certo? A gente chega à conclusão que o que acontece? Que sempre o Yzinho vai pertencer ao F de A união B. Dessa maneira, a gente mostra esta inclusão aqui. E, juntando essas duas inclusões, certo? Essa com essa, a gente tem o quê? Que o F de A, opa, A união B é igual ao F de A união F de B. Beleza? Já na letra B, ele pede para mostrar algo parecido, sendo que apenas para uma inclusão e agora vai trocar a união pela interseção, beleza? Vamos ver como é que ficaria. Então, vamos aqui para a letra B, certo? Mostrar essa inclusão. E o F de A interseção B está contido no F de A interseção F de B. Para fazer isso, a gente faz o quê? Pega um elemento genérico daqui. Então, seja um xzinho, ou y, qualquer letra que você queira chamar, pertencente a esse cara. F de A interseção B. O que é que significa? Esse é um elemento daqui que existe, certo? Então, vai existir um elemento, um Czinho pertencente a A interseção B, tal que o que acontece? Tal que esse xzinho aqui é justamente o F desse C, certo? Beleza. E o que é que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar que o xzinho também pertence a esse cara aqui, certo? Então vamos olhar aqui. Existe um C em A interseção B, tal que isso aqui acontece. Como o C pertence a A interseção B, eu sei que o C pertence tanto a A quanto a B, certo? Então, o C pertence a A e o C pertence a B. Então, daqui, ó, do fato do C pertencer a A, eu posso tirar o quê? Eu posso tirar que o xzinho, como é o F de C, se o C está em A, o xzinho vai estar onde?
no f de A, certo? Porque ele é f de um cara que está em A. Então, assim, o x pertence a f de A. E daqui, ó, do fato do c pertencer a B, eu vou ter que o x aqui, ó, vai estar onde? No f do B, certo? Pelo fato do c estar em B. Então, daqui eu tenho que o x está no f de B. Opa, então eu cheguei o quê? A conclusão que daqui o x pertence a f de A e daqui eu tenho que o x pertence a f de B. Juntando essas duas coisas aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho que o x pertence tanto ao f de A quanto ao f de B, ou seja, pertence ao f de A, interseção o f de B. Beleza? Mostrando assim que todo elemento daqui é um elemento daqui. Ou seja, esse conjunto está contido nesse. Que era o que pedia na letra B. Certo? Já na letra C, ele pergunta o seguinte: é possível afirmar que a igualdade acontece? Ou seja, já que a gente sempre tem essa inclusão, ele pergunta: será que é verdade que essa inclusão aqui vai acontecer sempre? E aí é onde eu gostaria de me retratar, certo? Da aula passada, que eu falei que acontecia, mas não acontece, como a gente vai ver agora. Então vamos mostrar que isso aqui não acontece sempre, certo? Que no caso, o f de A interseção f de B, a outra inclusão, né? Ele não está sempre. Isso aqui não é verdade, tá? Existe um caso onde isso aqui não está contido no f de A interseção B. Vamos olhar como é que é. Então, para isso, a gente precisa definir um conjunto A, um conjunto B e uma função que faz isso aí não estar contido, certo? Que é o que a gente chama de contra-exemplo. Então, vamos pensar numa função da seguinte maneira. Aqui eu vou botar o domínio da minha função, certo? E aqui vou botar a imagem, o contradomínio no caso. Aqui eu vou chamar de x, domínio, y, contradomínio. Eu tenho que definir uma função que vai dar ali do x em y. Então, vamos pegar só dois elementos em x. Um azinho e um outro bzinho. Certo? E, como é de se esperar, eu tenho que definir um conjunto A e um conjunto B. Certo? Então, vou definir o A como sendo um conjunto unitário que contém apenas esse Azinho. E o B também um conjunto unitário que contém apenas esse Bzinho. Beleza? Então, esse aqui vai ser o conjunto A. Esse aqui vai ser o conjunto B. Certo? E aqui no Y é um conjunto unitário que tem apenas um elemento, C. Então, como já era de se esperar, a minha função aqui, que a gente vai chamar de f, né, para ficar igual à questão, vai ser definida de que maneira? Vai levar tanto o A quanto o B aonde? No Czinho, que é o único elemento do Y, certo? Dessa maneira, vamos calcular quem é o f de A. O f do conjunto A, como o conjunto A só tem um elemento, que é o Azinho, vai ser quem? O f desse conjunto aqui, né? Azinho. Ou seja, são a imagem desse cara aqui, que só tem um cara nessa imagem, certo? Que é o C. Então, isso aqui vai ser um conjunto unitário, certo? Formado apenas pelo C. A imagem desse cara aqui. E o f de B vai ser o f de um conjunto unitário com Bzinho como elemento, que também vai ser esse C, certo? O Bzinho vem aqui no C. Então, quem é a interseção do f de A com f de B? É um conjunto unitário C, certo? Então, daqui a gente tem o quê? Que o f de A interseção o f de B é igual a quem? Esse conjunto aqui. Agora, vamos olhar quem seria esse cara aqui, ó. O f de A interseção B. Então, primeiro, quem é a interseção entre A
e B. Quem são os elementos em comum aqui entre eles? Não tem ninguém em comum, certo? Então, o A interseção B vai ser quem? Vazio. Então, é o F do conjunto vazio. E quem é o F do conjunto vazio? Também é o conjunto vazio, certo? Por que, professor? Você pode pensar da seguinte maneira. Vamos olhar a definição de quem é o F de um conjunto. São os Fzinhos dos elementos desse conjunto, certo? Então, a demonstração para mostrar que isso aqui é vazio se dá por aquele argumento que a gente falou quando estava falando de conjuntos, que é o argumento da vacuidade, certo? Então, seria da seguinte maneira. Suponha que existe algum elemento aqui, certo? Suponha que existe um x aqui. Se x é um elemento desse cara, significa que esse x, na verdade, é o quê? É o f de alguém aqui, de algum elemento. De quem? De vazio. Opa, tá errado isso aí. O vazio não possui nenhum elemento. Logo, não pode existir esse elemento aqui que vai ser igual a esse x. Certo? Então, se isso aí acontece, eu tenho que não vai existir esse x em nenhuma hipótese. Logo, isso aqui tem que ser quem? Se não tem nenhum elemento. O próprio vazio. Ok? Então, daqui, a gente chega aqui. O f do vazio é igual a vazio. E, de fato, a gente tem que esse cara daqui, ó, que é esse daqui, ele não está contido aonde? No vazio. Beleza? E assim, é possível afirmar que isso aqui sempre acontece? Não. Aqui tem um exemplo, certo? Para essa função aqui, para esse A, para esse B, isso aqui tudo, isso aí não vai acontecer. Beleza? Então, essa aqui é a resposta da letra C. Não. E o porquê não? Porque tem essa função aqui. Na letra D, determine que condições devem satisfazer F para que a afirmação feita no item C seja verdadeira. Aqui a gente já tem uma questão um pouco mais complicadinha. A gente tem que pensar em que condição fez isso aqui ser um exemplo, por exemplo, de que isso aqui não funciona. E pensar se existe outro tipo de função que também não vai funcionar ou se é só esse tipo. Então, você pode prestar atenção no seguinte. Vamos apagar aqui para não confundir. Então, vamos pensar o porquê que essa função fez essa igualdade aqui não acontecer. Perceba que o fato principal foi o seguinte. Foi que existia, eu poderia definir aqui um conjunto com um elemento desse aqui e um elemento desse aqui, todos indo para o mesmo cara aqui. E que isso pode se repetir sempre que eu tiver dois elementos do meu domínio indo no mesmo elemento de C, certo? Basta eu pegar A sendo esse aqui, B sendo esse aqui, que isso aí vai acontecer. Então, eu quero que isso aqui não aconteça. Se eu quero que eu não tenha dois elementos de A distintos indo no mesmo elemento do Y, o que é que eu preciso da minha função? Eu preciso que a minha f ela seja, aqui é a letra D, tá? A f ela seja injetiva, certo? Então f ser injetivo. Porque dessa maneira, isso aqui não vai poder acontecer, certo? Eu não vou poder ter dois elementos distintos indo no mesmo cara aqui. E vamos mostrar que, de fato, essa condição aí faz com que a igualdade aconteça. Ou seja, o fato da F ser injetiva faz com que o F de A interseção o F de B esteja contido aonde? No F de A interseção B. Isso aqui vai acontecer sempre que a F for injetiva. Então vamos pensar aqui comigo como é que a gente vai demonstrar esse fato. Para demonstrar isso, eu preciso pegar um elemento daqui e mostrar que esse elemento também está aqui, certo? Então, seja um elemento daqui.
um xizinho pertencente ao f de A, interseção o f de B. Se x pertence a essa interseção, o que é que eu tenho sobre o meu x? O x vai pertencer ao f daqui e o x também vai pertencer ao f de B. Ok? Então, vamos olhar o que é que a gente tem em ambos os casos. Se o x pertence ao f de A, como é que eu faço para mostrar que de fato ele também está aqui, ó, no f de A união B? Daqui eu tenho que vai existir um Azinho em A, tal que esse x é justamente o f desse Azinho. E daqui eu tenho que vai existir um Bzinho em B, tal que o que acontece? O x também é igual ao f desse Bzinho aí. Perceba que, sem usar injetividade, não tem como eu concluir, juntando essas duas coisas aqui, certo? Que isso aqui não conclui que o x pertence ao f de A interseção B. Por quê? Porque eu posso ter um elemento de A que vai nesse x, nesse caso esse Azinho, um Bzinho que vai no x também, e que o Azinho não está em B, nem que o Bzinho esteja em A, certo? Então, ele não vai estar na interseção. Sendo que isso muda de figura quando a gente tem que a função f é injetiva. Por quê? Por causa do seguinte: o que é que significa a função ser injetiva? Que para cada dois elementos distintos do domínio vão ter imagens distintas, né? Então, se eu tenho que o x aqui é o f desse cara e o x também é o f desse cara aqui, então eu vou ter o seguinte, ó. O f de A é igual a x, né, daqui, que é igual também a f de B. Opa, então eu tenho que esse cara é igual a esse. Lembra da contrapositiva da definição de injetividade? Se eu tenho que o f de A é igual a f de B e a minha f ela é injetiva, o que é que vai acontecer? O A é igual a B. Então daqui eu tenho que o A é igual a B. Logo, se o A é igual a B, o que é que eu tenho? Isso aqui me diz o que? Que o x está tanto em A quanto em B. Visto que esse cara daqui é igual ao Bzinho daqui que está em B, certo? Então daqui eu tenho o quê? O x pertence a f de A interseção B. Por quê? Porque como o Azinho está em A e o Bzinho está em B e eles são iguais, ou seja, o Azinho também vai estar em B e o Bzinho, que é igual ao Azinho, também vai estar em A. Ou seja, eles estão na interseção de A com B, certo? Se eles estão na interseção de A com B, na verdade eles, já que eles são iguais, né? Então o x vai pertencer a esse cara aqui, certo? Perceba que esse ponto aqui foi fundamental para concluir isso, certo? E essa implicação aqui se dá justamente pela injetividade da função f, ok? Então, assim a gente pode concluir que todo elemento desse cara daqui é um elemento daqui, sempre que a minha função f ela for enjetiva, ok? Então, assim a gente termina a resolução do exercício número 7.